Que a graça do Senhor possa invadir a sua casa, possa invadir o seu coração, onde quer que você esteja me assistindo. Que bom estar com você em mais um programa Profetizando Vida. E temos, durante essa semana, durante esses programas, tratado sobre os caminhos de vida. Porque Deus tem caminhos de vida para mim, Deus tem caminhos de vida para você. Mas vale lembrar que para andarmos nesses caminhos de vida, é necessário vencermos alguns obstáculos. E temos visto aqui que o obstáculo principal da vida do cristão é intitulado pecado. Mas vale a pena definirmos essa palavra pecado para sabermos exatamente sobre o que temos falado. E temos chegado a alguma conclusão aqui de que o pecado é tudo aquilo que não procede do amor. Isso nos leva a avaliarmos um pouco a respeito do nosso coração, não apenas das coisas que fazemos, mas também da intenção com a qual fazemos o que fazemos. E a gente tem visto então que essa definição nos leva a alguns desdobramentos, né? O pecado parece que tem algumas raízes e a gente tem entendido aqui pelos pais da igreja, pelos pais do deserto, que os pecados eles podem ser nomeados na sua vasta extensão em 7 pecados que nós conhecemos como os pecados capitais. Falamos aqui um pouco sobre o pecado do orgulho e hoje eu quero falar sobre um pecado tão terrível que é o pecado da inveja. E eu quero perguntar para você que me assiste se você já sentiu inveja. E é bem possível que a sua resposta à minha pergunta seja uma resposta positiva, porque em algum momento da nossa vida todos nós já sentimos inveja. E a inveja é diferente da cobiça, né? Vale a pena a gente fazer essa diferença, porque a cobiça é desejar o que o outro tem. E, em certo sentido, a cobiça ela pode até ser boa, né? Porque quando nós olhamos, de repente, para uma pessoa e percebemos o seu crescimento e desejamos crescer como ela, e isso é bom, a cobiça é verdade que ela pode nos levar a um crescimento positivo. Mas ela também pode ser ruim, a cobiça ela pode ser dirigida por um sentimento de descontentamento consigo mesmo e o desejo de ter o que o outro tem, não levando em consideração princípios saudáveis para isso. Alguém que tem uma cobiça boa, um sentimento de desejo por crescer, essa pessoa trilhará caminhos saudáveis para esse crescimento. Mas alguém que tem um desejo cobiçoso no seu coração ruim, essa pessoa ela pode correr o risco de passar pelos princípios certos para chegar a esse crescimento. A inveja não é cobiça. A inveja, na verdade, é o desejo de que o outro não tenha o que ele tem. O invejoso não está tão preocupado assim em possuir alguma coisa. O invejoso, na verdade, ele quer que o outro não possua o que ele tem. E a gente pode perceber 2 exemplos no texto sagrado que nos ilustram muito bem esse caminho terrível que é o caminho da inveja. O primeiro exemplo é o exemplo do próprio Caim, ilustrado no livro do Gênesis. Você deve se lembrar que tanto Abel como seu irmão entregaram ofertas ao Senhor. Mas o texto diz que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. E quando Caim percebeu que a sua oferta havia sido rejeitada pelo Senhor, o seu coração se enfureceu e ele então não desejou proceder como seu irmão. Pelo contrário, ele desejou a morte do seu irmão. A morte do seu irmão. O que mostra para nós que a inveja é isso, é o desejo pela morte do outro. A inveja é o desejo pela destruição do outro. Eu não estou então interessado assim em proceder como o outro para ser aceito. Não, eu quero é que o outro morra. Eu quero é que o outro perca o que ele tem. Né? A alegria do invejoso é quando o que o outro faz ou o que o outro tem se perca, não dê certo. Essa é a alegria do invejoso. Mas nós não temos apenas o exemplo de Caim como uma ilustração para a inveja. Nós temos também o exemplo dos irmãos de José. José era um jovem de 17 anos que teve um sonho. E, a primeiro momento, o sonho de José era que os seus irmãos iriam servi-lo. A segundo momento, José teve um sonho que não apenas os seus irmãos, mas também os seus próprios pais um dia iriam servi-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você conhece a história de José, você sabe que Deus cumpriu o sonho na vida dele, o tornando governador do Egito. Mas quando os irmãos de José ficaram sabendo a respeito do seu sonho, você se lembra
o estardalhaço que foi. Seus irmãos ficaram tomados de uma ira tão grande, que desejaram a sua morte. Disseram, lá vem aquele sonhador, então vamos ver se o seu sonho se cumpre mesmo. E eles desejaram a sua morte, planejaram a sua morte. A princípio, pensaram em matar José, mas acabaram então vendendo para uma caravana de midianitas e José então foi parar no Egito por causa disso. E ali então o Senhor deu prosseguimento no sonho, no seu projeto para a vida de José. Mas pense, o coração dos seus irmãos foi tomado de um sentimento de inveja tão terrível que eles desejaram a sua morte, venderam-no como escravo, mentiram, para o seu pai a respeito da sua vida. Tudo isso tomado de um sentimento de inveja. Olha, normalmente nós não vamos ter inveja das pessoas de longe, sabe? É difícil para mim ter inveja do Brad Pitt. Eu não vou ter inveja dele, está tão distante de mim. É difícil para mim ter inveja do Barack Obama ou da presidente do nosso país, a presidente Dilma Rousseff. É muito difícil. Normalmente nós vamos ter inveja das pessoas próximas. É mais tendencioso para mim ter inveja de um colega de ministério. É mais tendencioso para mim ter inveja de um familiar próximo do que de alguém que está tão longe, tão distante. Então eu queria que você, nesse dia, se avaliasse. Você tem sentido inveja de alguém? Talvez você está sentindo inveja do seu irmão. Talvez você, pastor, sentindo inveja de um colega de ministério. Ou talvez você, esposa, sentindo inveja do seu marido, Ou você, marido, sentindo, de repente, inveja da sua esposa, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que a inveja é algo tão terrível que pode nos impedir de experimentarmos dos caminhos de vida que o Senhor tem preparado para nós. E como é que nós podemos nos livrar da inveja? Rapidamente. Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância no livro de Filipenses, no capítulo 4. Um dos antídotos do remédio para a inveja é o aprendizado com o contentamento. É aprendermos a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Se a inveja é o desconforto pelo bem que o outro possui, ou pela pessoa que o outro é, ou pela posição que o outro ocupa e o desejo da destruição, quando nós então temos contentamento em nosso coração, quando nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos recebido do Senhor, a nossa vida é completamente transformada, a nossa vida é completamente mudada. Nós deixamos de sentirmos inveja do que o outro possui para passarmos a sermos agradecidos por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos. Bom, eu espero que essa reflexão tenha provocado aí em você algum tipo de introspecção, algum tipo de pensamento, para que você possa refletir no seu coração se você tem sido alguém invejoso. E caso você queira ajuda, caso de repente você tenha olhado para si e tenha dito, meu Deus, eu sou invejoso, está aqui o nosso telefone, 3429-9550. Nós podemos tanto aconselhá-lo, como podemos também orar por você. Então, ligue para nós e eu tenho certeza que será um tempo muito maravilhoso para a sua vida, esse tempo de compartilharmos e de aprendermos uns com os outros. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que essa palavra tenha edificado seu coração e, se Deus quiser, nos encontramos aqui mais uma vez no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.